Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 6 de agosto de 2020, período da manhã, primeira turma, terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o Dr. Tiago, que está aqui substituindo uma vaga do nosso colegiado e permanecerá durante toda a reunião de julgamento conosco. Eu vou retomar pelo item que saiu em vista de mesa, porque o doutor Paulo já verificou uma informação que eu não sei se vocês escutaram, mas eu vou passar a palavra para o doutor Paulo. É o item 136, que falava da questão lá das férias indenizadas lá. Doutor Paulo, vou passar a palavra para o doutor Paulo. É o 136, Antônio Fernando Jorge. Pois bem, eu fiz uma pesquisa breve da jurisprudência no CAF e achei precedente alinhado com a decisão do Kleber, entendeu? De negar provimento ao recurso. Porque existe jurisprudência tratando da matéria, existe um ato declaratório da PGFN que reconhece a natureza indenizatória desde que as férias não tenham sido gozadas por necessidade de serviço, o que não ficou provado nos autos. E fundamenta a decisão recorrida é justamente esse, que não houve prova de que as férias não foram gozadas por necessidade de serviço, e sim por uma liberalidade do interessado. Então, nesse caso, ele não está estudado pelo parecer PGFN. Eu localizei um precedente que tratou exatamente dessa questão, em que a própria PGFN fez a interpretação do parecer dela, ressaltando esse aspecto, que as férias convertidas em pecúnia do servidor público tem caráter indenizatório quando decorre da necessidade de serviço. Não foram gozadas as férias porque havia um impedimento de ordem de necessidade de serviço, que não consta aqui nesses autos. Então, ok. A esse item 136, o relator votou por dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento da multa de ofício, tendo em vista que houve um erro da fonte pagadora, no contra-cheque lá, que declarou as férias como verba indenizatória, nos termos da súmula CAF número 73. E aí eu vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Primeiro, eu agradeço muito, Paulo, por esclarecer a matéria aí para o colegiado. Não é uma coisa recorrente. E eu já tinha mesmo esse sentimento de não ter cabimento da caráter indenizatório a uma opção da pessoa. E eu acompanho o relator. Doutor Wesley? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 136 acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que seja excluída do lançamento a multa de ofício, súmula CAF número 73. Então, prosseguindo, o item 141, né, e Rita de Castro Ramos de Carvalho, também do Dr. Kleber. Esse aqui é uma magistrada da Bahia, né? Questão do RV. A única diferença aqui é que ela questiona a multa de ofício, pois o autuado teria cometido erros escusáveis em razão de ter seguido a orientação da fonte pagadora. Então, nesse caso aqui, eu só aplico a súmula CAF número 73, a pedido dela, conhecer parcialmente o recurso, tem as alegações de inconstitucionalidade, né, alegado, e no mérito da parcial provimento para excluir o lançamento da multa de ofício. Ele pediu, doutor Kleber, a exclusão da multa de ofício? E ela questionou a multa de ofício. Ele disse que foi um erro excusável.
Foi o mesmo cara que fez o daquele outro, é a mesma defesa, né? Mesmo advogado. Mesmo advogado. É o RV e multa de ofício ou só multa de ofício? Exclui a multa de ofício. A questão do RV... Esse pedido? O pedido é o RV e multa de ofício. Aí ele está dando passar o provimento. Doutor João, como vota, então? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Provimento. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, e no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento para excluir do lançamento a multa de ofício, súmula CAF número 73. Vencida a conselheira Fernanda, que deu provimento integral ao recurso. E tem agora de relatoria da doutora Fernanda, 142, Péricles Pacheco. Dedução de imposto de renda fonte e comprovante de rendimentos. Nesse caso, foi lavrado auto de infração, tá? Um valor total atualizado até R$48 mil. O lançamento decorreu de dedução indevida de imposto de renda fonte. Acho que aquele é do sócio. Esse é do sócio. Aí a discussão ficou, eu estava na dúvida, eu tinha conversado com vocês, né? A discussão, ele teve a retenção, mas ele não teve recolhimento da empresa, ele era sócio. Aí aqui tem que saber se ele era sócio ou administrador, não é isso, PC, que você falou que é o ponto principal? É isso. Se ele era administrador ou não, né? Tu dá uma olhadinha rápida para ver se tem essa informação aqui, porque eu não tinha parado para ver se era administrador ou não. Se for administrador, eu vou negar provimento. Enquanto a Fernanda olha, uma coisa importante é que nessa hipótese não é apenas ver se formalmente ele consta como administrador. Se formalmente ele consta, está resolvido. Mas às vezes a gente pega a situação em que, por exemplo, é uma sociedade marido e mulher. Aí o marido coloca a mulher como administradora. No entanto, de fato, ele teria poderes de administração da empresa. Então, se nos autos estiver nesses termos, aí também eu indeferiria. Qual que é? Não, faz sentido também nesse caso. Aí o ônus da prova é da Receita. Aí a Receita... Sim, tem que estar nos autos. Tem que ter prova disso nos autos. Né, a realidade fática. Porque o que não é o caso? A pessoa trabalha numa empresa, ele não tem nenhum tipo de ingerência sobre a administração da empresa, ele não poderia ser responsabilizado pelo recolhimento do imposto da fonte em tese retido. Então, esse distanciamento tem que estar claro entre o contribuinte e a empresa. Se é uma ligação muito íntima, como é um administrador, ou a esposa é o administrador, aí eu tenho um pouco de receio de... É muito fácil, a pessoa abre uma empresinha no fundo de quintal, coloca a mãe como sócia, inclusive como sócia administradora, faz uma DIRF, coloca lá R$50 mil de imposto retido, mas não reteve coisa nenhuma, não recolhe, obviamente, né, empresinha de fundo de quintal, e aí se restitui desse valor. Aqui no auto de infração, eu não botei para numerar as páginas, mas está falando, o contribuinte é sócio administrador dessa empresa. E como tal, na forma do artigo 783 do RI, os acionistas respondem solidariamente pelo recolhimento do IR descontado na fonte.
Fala que é... Péricles. O auto de infração vai estar falando isso mesmo, porque ele está fundamentando no 723 do RIR. Tá no auto de infração. Sim, o auto de infração, para subsidiar essa autuação, vai ter que estar justificando o 723, mas tem que ver se de fato ele é sócio administrador. Mas se o fiscal falou, presume-se que ele olhou o contrato e os documentos para afirmar isso, né? O fiscal está falando, se todo lançamento fosse correto, a gente não precisava estar aqui discutindo. Mas ele teria que provar no recurso dele que ele não é sócio administrador. Essa é a prova. Exatamente. É isso que eu estou olhando rapidinho, tá? Ele tem que fazer essa prova que ele não é, mas tem que ter... Doutor Tiago, o auto de infração, ele encerra um inquérito tributário e consubstancia uma acusação fiscal, da qual ele tem que se defender na impugnação. Sim. Então, se o fiscal disse, olha, estou te tributando porque você é sócio administrador, ele tem que trazer a prova em contrário. Claro, é isso que eu tô falando. O auditor fiscal tem fé pública, ele não precisaria provar o fato de ele ser o sócio administrador, porque isso é um fato público, está lá na junta comercial, está nos atos constitutivos da empresa. Também não tem sentido ele ter que... Eu não estou falando que não é, João. Eu estou falando que cabe prova ao contrário. Cabe prova ao contrário. Senão todo auto de infração lavrado não precisaria ter discussão em âmbito administrativo. Perfeito. Aí eu concordo. Agora, beleza, foi lavrado nesses termos. Agora cabe ao contribuinte demonstrar que ele não era. Exatamente. Traz o contrato social, traz uma o próprio imposto de renda dele... Ele se declara como dirigente, presidente e diretor de empresa. Nesse caso aí não tem... Então pronto, nega o provimento ao recurso voluntário. Esse foi um caso, salvo engano, que ele me pediu a retirada de pauta desse processo. Já tinha expirado o prazo, aí a pessoa até pediu desculpa porque eles nem estão mandando para a gente essas retiradas de pauta. E eu indeferi, ele veio dizer que ele não... que deve ser um patrono novo, não sei o que acontece. Ele alegou que o processo estaria parcelado, mas ele não apresentou nenhuma prova, nenhum pedido de desistência no processo, então eu não tinha como retirar o processo de pauta por esse motivo, né? Porque não tem nenhum pedido de desistência e não tem informação nos autos de que o processo foi parcelado. E aqui, pela informação dos autos, ao meu ver, me parece que ele é diretor. Ele mesmo coloca no imposto de renda dele. Na verdade, não tem aqui, na defesa dele, ele não entra nesse mérito de não ser administrador. Ele simplesmente alega que ele não pode ser responsável solidariamente, porque... Eu acho que ele anexa o comprovante de rendimentos e diz que foi retido pela história do relatório aqui, né? Em muitos casos desses, por exemplo, quando tem esse tipo de autuação... Sim, que foi retido, ele foi. O cara demonstra... Não teve recolhimento. O cara junta, por exemplo, carteira de trabalho lá, assinada. Ele fala assim, olha, não sou, eu posso estar lá no contrato social e tudo mais, mas eu não sou administrador, tenho minha carteira de trabalho, tudo mais e tal. Então, se não tem prova, aí, de fato, não tem como. Não, nesse caso, ele não está afastando que ele não é administrador. Nesse caso, ele está questionando a responsabilidade solidária. E ele está defendendo que ele teve a retenção e junta o comprovante de retenção, mas não teve o recolhimento. Ele disse que ele não poderia responder pela empresa. O que, a princípio, eu tinha entendido que era aplicável, mas, realmente, depois que eu parei para analisar essa questão do sócio-administrador, nesse caso, ele não contesta que ele não é. Então, estou entendendo que ele é mesmo, como foi lançado pela fiscalização. Então, eu vou negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho por negar provimento, né? Negar provimento. Eu também acompanho. Então, acordo os membros. Negar provimento. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item da doutora Letícia,
A gente está indo para o ITR agora, se a classificação estiver certa da tabela, né? Item 143, Germer Industrial S.A. Ele é paradigma para o item 144. É relativamente simples a questão. O lançamento se trata de TR dos exercícios de 2003, 2004 e 2005. No curso da fiscalização, a recorrente foi intimada para juntar documentos referentes ao ITR dos exercícios de 2003. Quanto a 2003, ADA, laudo técnico para provar a área de preservação permanente e laudo de avaliação do imóvel. E de 2004 e 2005, que foram referentes ao que foi glosado, apenas laudo de avaliação do imóvel. A recorrente requereu dilação do prazo, foi deferido, mas nada apresentou. Então, o auto de infração foi lavrado, tendo sido efetuadas em relação ao ITR de 2003, glosa de área de preservação permanente e utilização limitada, e no que se refere aos valores da terra nua, foram desconsiderados tanto de 2003 quanto de 2004 e 2005. E considerado o valor, o preço da terra com base no Sistema Integrado de Preço de Terras da Receita. A impugnação não trouxe nenhum documento então solicitado pela fiscalização. Só trouxe um documento, que foi a cópia de uma inicial, sequer juntada, instruída com outros documentos, distribuída em fevereiro de 2003, de uma ação de indenização por limitação administrativa da área, que eu vou enfrentar no voto essa questão. O recurso administrativo é idêntico à impugnação. Em tese, é violação ao direito de defesa, porque ele entende que não teria tempo hábil, embora tenha sido deferido, né, a prorrogação, para apresentar todos os laudos. Bom, eu conheci, quanto à preliminar, suscitada de direito da violação do direito de defesa, eu a afasto, né, principalmente porque foi deferido o prazo para apresentação de documentos e nada fez o impugnante, sequer apresentando-os em sede de impugnação. Portanto, não houve qualquer violação ao direito de defesa, a rigor, conforme possa demonstrar, o que houve foi uma completa ausência de produção de provas pelo recorrente, tendentes à desconstituição do auto de infração. Nesse sentido, adentando ao mérito, observo que a atuação materializou-se nos seguintes fundamentos. Quanto ao ITR de 2003, glosa das áreas de preservação permanente e utilização limitada e também a consideração do VTN, de acordo com as informações do SPIT. E 2004 e 2005 em relação ao VTN. Não há qualquer menção no recurso em relação ao VTN. Então, já é uma questão incontroversa aqui para o nosso julgamento. Outros, se não se refutam no presente recurso, de forma específica, as áreas que foram glosadas relativas à preservação permanente e de utilização limitada, então indicadas no ITR de 2003. Ora, a recorrente não faz qualquer menção em seu recurso de entrega de ADA, de qualquer informação de ITR existente no imóvel, bem como não cita qualquer laudo técnico com discriminação das áreas de preservação permanente e reserva legal, nem mesmo eventual averbação junto ao cartório de registro de imóveis, ou seja, isso não é citado. O único fundamento de mérito do recurso refere-se à suposta localização da área do imóvel, a qual se encontraria em uma reserva ecológica, a Mata Atlântica, o que decorre em sua indisponibilidade administrativa. Isso porque, com a proibição de exploração da Mata Atlântica, teriam sido revogadas as autorizações sobre desmatamentos e projetos em curso, questão levantada pela recorrente em uma ação judicial. Repito, essa ação foi só a inicial mesmo distribuída, sem nenhum documento.
Quanto a esse fundamento, registre-se que as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, somente foram afastadas da tributação pelo TR por uma lei de 2006, o fato é de 2003, que acrescentou essa linha no artigo da Lei 9.393 de 96. Eu falo que mesmo se entendido de modo diverso, ou seja, que se imporia isenção em virtude do reconhecimento de área ocupada pela vegetação primária da Mata Atlântica, em momento anterior a 2006, que é essa lei, no presente caso, como já mencionado, nenhuma prova foi apresentada pelo recorrente, sequer da localização efetiva do imóvel em área ocupada pela Mata Atlântica. Então, aqui eu cito o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, falando que poderia haver um debate, né, sobre essa questão da Mata Atlântica anterior a 2006, mas eu não tenho qualquer prova em relação a isso. Então, caminhando para o final, eu rejeito a preliminar suscitada e voto por negar provimento ao recurso. Ok. E, doutora Letícia, esse item 143, eu não chamei o 146, é a mesma situação que a gente já coloca em votação? Não, é outra fazenda, o 146. Tá, então eu vou colocar em votação o 144, né? É ITR, que ele alega que é a questão da Mata Atlântica, mas ele não traz prova de absolutamente nada, né? Então, doutor João, como vota? Parabéns, doutora Letícia, pelo voto. É o seu primeiro voto de ITR, né? Aqui no colegiado. Eu sempre digo que eu gosto muito da matéria. Eu acompanho integralmente. Doutor Wesley? A matéria eu acho ela interessante de ser julgada. Tem algumas peculiaridades bem bacanas. Eu acompanho o voto, cumprimento a relatora. Doutor Kleber? Vou acompanhar a relatora. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 143 e o repetitivo 144 ficou acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar o pedido de diligência, rejeitar a preliminar, né? Isso. Tem uma preliminar de nulidade, né? Isso. Preliminar e negar provimento ao recurso. Eu queria passar para o outro da Letícia logo. E aí a gente vai para o seu, Paulo, pode ser? Porque eu acho que ficou fora da ordem aqui. Ok. O 146 da Germe. Para esclarecer para todo mundo, eu salvei novamente o PDF do item 145, porque houve uma solicitação de juntada ontem, e são documentos relevantes, entendeu? Porque eu estava fazendo suposição da existência deles em função de julgados anteriores. Mas com essa juntada ficou mais claro. Tá. Então, doutora Letícia, vamos para o 146 do Germe? Mesmo recorrente? Sim. Este se refere aos exercícios de 2007 e 2008, é uma outra propriedade, certo? E nesse caso houve também a glosa das áreas de produtos vegetais, área com reflorestamento, área de pastagem, área com exploração extrativa, manejo sustentado e o valor da terra nua. Especificamente nesse caso, a fiscalização intimou a recorrente para apresentar os seguintes documentos. Eu elenco todos os documentos aqui, foram vários. A recorrente requereu a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos, que foi deferido, todavia quedou-se inerte na apresentação de quaisquer dos documentos, quaisquer deles. Lavrado o auto de infração, sendo glosadas as áreas declaradas como utilizadas na atividade rural, bem como procedida a alteração do VTN. Após a lavratura do auto, o recorrente manifestou-se apresentando tão somente a cópia das matrículas dos imóveis. Isso depois que foi lavrado, e só realmente cópia das matrículas. Até falei aqui que eu deveria ter colocado as páginas. A impugnação versou apenas sobre cerceamento de defesa, mais nada.
o recurso voluntário pautou-se também no cerceamento de defesa, em especial por não ter sido concedido prazo razoável para ser feito o levantamento topográfico da área, para fins de ser refutado o VTN. No mérito, alega questão que não diz respeito à presente autuação, que é a reserva da Mata Atlântica na área. Então, eu conheço do recurso, a única matéria que será enfrentada nesse acórdão é sobre a tese da recorrente de que houve cerceamento de defesa. Eis que a questão afeta a área ser ocupada por Mata Atlântica, que decorreria em tese na isenção de TR, além de não ter sido matéria destes autos, não foi suscitada na impugnação. Cito o decreto 70.235, artigo 16 e 17. E afasto a questão do cerceamento. Eu aderi à fundamentação do acórdão recorrido, que narra, né, o deferimento da prorrogação de prazo e que nada foi apresentado. Ante ao exposto, não procede o alegado pelo recorrente de que seu direito fora cerceado, pelo que se impõe, seja mantido o auto de infração. Ademais, poderia a recorrente construir a prova de suas alegações em sede de impugnação, né, mesmo não tendo apresentado os documentos anteriormente solicitados, todavia manteve-se presa a alegações genéricas desatreladas de qualquer substrato probatório. Portanto, conheço do recurso e, no mérito, voto por negar-lhe provimento. Tem a preliminar, né, que tem que colocar, eu acho que teve cerceamento de defesa, né? Foi a única matéria, né? Rejeitar a preliminar e negar provimento, que ele fala da Mata Atlântica de novo, né? Sim. Melhor. Ok, doutora Letícia, obrigada. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Mais uma vez eu parabenizo aí a clareza da relatora no matéria do TR e acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Tiago? Eu também acompanho. Então, item 146, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Então, vamos voltar para o item 145, de relatoria do Dr. Paulo, Companhia Energética Santa Clara. Estou terminando de elaborar o voto. O contribuinte apresentou memoriais ontem, entendeu? Então, aduziu matéria nova e também trouxe algumas provas. Eu juntei os memoriais e salvei novamente o PDF no processo. Então, vamos ao voto. Nós temos aí ITR, notificação de lançamento lavrados para fins de constituir crédito tributário do ITR, face ao arbitramento do valor da terra nua, com base no CIT, e da manutenção das áreas de 641 hectares e 4 hectares correspondentes à área de inundação para formação de lago, e a área ocupada por edificações, fundamentada na ausência de previsão legal, rejeitando o pedido de retificação da DITR após o início da ação fiscal. Impugnado o lançamento em que se pleiteou a aplicação do entendimento firmado no acordo tal da terceira Câmara do CAF, em julgamento anterior sobre a mesma matéria, que decidiu pela ilegitimidade passiva. A autoridade julgadora de primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Aí eu cito a emenda. Bom, essa pessoa jurídica é concessionária de serviço público. Esse terreno foi desapropriado nos termos da concessão do serviço público por ela mesma e pago por ela, entendeu? Isso integra o patrimônio dela. Mas ela vem dizendo, não, isso é um patrimônio do órgão concedente, entendeu? E ele é um mero detentor do imóvel. Bom, ele apresentou a impugnação, foi rejeitado e eu vou ao voto que eu vou enfrentar essas questões. Bom, eu não conheço das alegações pertinentes ao arbitramento do valor da terra nua suscitados apenas em sede de memoriais, por se tratar de matéria preclusa. Isso não está no voto que você está lendo, que eu acabei de editar. Conheço das demais matérias do recurso.
O rejeito à tese de ilegitimidade passiva que se deduz do recurso interposto, não obstante a existência de precedente favorável ao sujeito passivo em sede de julgamento de recurso voluntário ao teor do acordo tal do terceiro conselho de contribuintes. Com efeito, a alegação de que a propriedade rural fora adquirida pela recorrente na qualidade de concessionária privada de serviço público mediante desapropriação, levada a efeito por essa, a par de não estar provada nos autos, não autoriza a concluir que o bem assim desapropriado teria passado ao domínio da União, registro que a própria defesa admite que o imóvel desapropriado encontra-se registrado em seu nome. Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela recorrente, incluída a jurisprudência citada, rejeito essa preliminar. Rejeito a alegação de imunidade do imóvel rural, fundada na suposta natureza de bem público, que já ficou afastada nesse voto na apreciação da preliminar. Proportou notar a colação recente jurisprudência do STF, que tratou de questão semelhante, isenção do IPI e TBI em imóvel adquirido por concessionário de serviço público-privada, mediante desapropriação autorizada pelo ente público no julgamento tal. Aí eu cito aí a decisão. E o que falou o STF? A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada, fornecedora de energia elétrica, como é o caso dele, encontra solução nos temas tais e tais. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporadas ao patrimônio da pessoa de direito privado, cujas atividades têm um manifesto intuito lucrativo. É inviável o processamento do recurso extraordinário para divergir do impedimento adotado na origem, não é questão. Bom, quanto à arguição de existência de áreas alagadas e áreas destinadas a edificações, em que tese a recorrente não ter juntado documento algum apto a comprovar essas alegações, a decisão de piso não pôs argumento algum a contestar a existência dessas áreas, enfrentando os argumentos da impugnação no que diz respeito à comunidade arguída. Observo ainda que a mesma matéria foi objeto de decisão em sede de recurso voluntário ao teor do acordo número tal, que também reconheceu a existência das áreas alagadas e área de edificação. Isso posto reputa incontroverso a existência das referidas áreas. Em acréscimo, o sujeito passivo apresentou memoriais, isso eu coloquei agora, né, as folhas tais, comprovando a existência das áreas alagadas, corroborando esse impedimento. Ele comprova a existência de áreas alagadas até maior do que o que foi declarado. Eu não estou entrando no médio de acolher mais que está declarado, só estou dizendo que reforça essa conclusão que eu tenho. No mérito, peço bem para reproduzir os fundamentos do acordo tal, que enfrentou as matérias pertinentes à incidência do IPR sobre áreas alagadas e áreas de edificação e que adota como razões de decidir. O contribuinte tem dois precedentes no CAF. Um que entendeu que ele era ilegítimo, não é esse que eu estou transcrevendo, e outro que enfrentou a matéria entendendo que ele era legítimo. Esse aqui eu estou apurando os fundamentos para também afastar a tributação das áreas alagadas, né? Então, o que diz esse acordo? O principal argumento de defesa apresentado pelo recorrente diz respeito à tese que se trataria de imóvel de áreas submersas, coberto por reservatório de usina hidrelétrica e, portanto, não sujeito à incidência do ITR. Ressalta-se que a área total do imóvel em questão tem extensão de 700 hectares, sendo que, em resposta à intimação do agente fiscal, o sujeito passivo afirmou que tal área estaria compreendida a extensão de 641 hectares correspondentes à área de inundação para a formação de lago do reservatório e 4 hectares ocupados por edificações necessárias ao funcionamento da usina. No sentido da tributação do ITR sobre as áreas inundadas por lagos artificiais de usinas hidrelétricas, a Secretaria da Receita Federal, tal, alterada pelo IN, deixa clara a não incidência do tributo sobre terras alagadas para fim de reservatório de usinas hidrelétricas. Confirma esse entendimento a súmula CAF 45, que diz que o imposto sobre propriedade territorial não incide sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas. Destaque deve ser excluída a base de cálculo do ITR a extensão de 641 hectares por se tratar de área inundada por reservatório de usina hidrelétrica. Impede observar que da área restante, no montante de 123 hectares, os 4 hectares em que o sujeito passivo afirmou existirem edificações estão submetidos à incidência do ITR. Para os demais 119 hectares, a recorrente não apresentou elementos capazes de excluí-los da base de cálculo do tributo.
Quanto à alegação de que a exigência do ITR fundada na improdutividade do imóvel para as atividades rurais conduziria à aplicação da alíquota máxima aos terrenos alagados, a exclusão dessas áreas da base de cálculo do imposto implica pelo objeto dessa alegação. Quanto à redução de isenção dos tributos federais para as atividades de geração de energia elétrica, que também alegou isso, até outro artigo tal do decreto-lei tal, acolhe os fundamentos da decisão recorrida para rejeitar essa tese verdes. Ressalte também que a isenção do ITR, que vigorava para o setor a que pertence a repugnante, não foi convalidada pela Constituição vigente, ficando expressamente rejeitado por força parágrafo tal do artigo 41 do ADCT. Então, com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito da parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo a área inundada de 641 hectares. Aqui, na realidade, eu só estou conhecendo em parte, porque eu não vou conhecer aquela matéria que ele trouxe ontem, né? Doutor Paulo, ele trouxe laudo que confirma que a área foi efetivamente alagada? Ele trouxe, eu juntei aí, eu baixei o processo de novo, tá? Tá. É no memorial que ele juntou esse laudo? No memorial que ele juntou. Agora já tem 2 acordos anteriores admitindo a existência dessas áreas, entendeu? É o que eu, mesmo que não tivesse esse memorial aqui, eu estaria acolhendo essas áreas pelo que eu, pelos precedentes e pela própria decisão de piso que não diz que elas não existem, entendeu? Então, acho que a decisão de piso convalidou a defesa ao admitir que elas existem, mas negar o efeito, entendeu? De não ser tributável. Sim. E assim está nos precedentes que, basicamente, nesse último... Eu já julguei alguns processos de companhia energética e eu concordo com a questão da ilegitimidade e eu concordo que as áreas inundadas também devem ser excluídas, mas desde que haja prova nos autos de que elas foram efetivamente inundadas, né? Por isso que eu questionei essa questão do... o doutor João e o doutor Wesley pediram a palavra, né? Doutor João. Doutor Wesley, pode falar primeiro, eu falo. Ou é o doutor Wesley, não lembro qual é a ordem. Eu só preciso a questão do memorial, que eu não localizei ele. Na verdade, eu estou com um problema do acesso da pasta T. Ele não colocou na pasta T, ele entregou ontem, mas ele o juntou direto ao processo. Não é isso, doutor Paulo? O memorial foi juntado aos autos. Aos autos ontem, aí Pelo contribuinte. Pelo contribuinte. Eu anexei ao processo e baixei o PDF de novo aí. Entendeu? Não está na pasta T, não, doutor. Está na pasta T. O processo... Não, digo o memorial. Porque tem uma pasta de memoriais. Ele não foi por esse caminho, ele foi direto para o processo. Foi direto para o processo. Porque, regimentalmente, deveria apresentar memoriais 5 dias antes, e isso está no regimento. Isso é apresentado no setor de atendimento aí do CARF, que vai para uma pasta e a gente tem acesso a eles. Então, normalmente, a gente não junta o memorial nos autos, porque não é parte dos autos. E quando ele chega por via de solicitação de juntado ao processo, eu rejeito. E, com base no regimento, oriento o contribuinte a apresentar na forma do regimento. Mas tudo bem, já estando nos autos, não há problema. Tá, sobre a concessão... Desde que deixe muito claro que esses memoriais não integram o recurso, né? É verdade. O memorial não é um recurso, né? Ele é só um memorial. Não dá para inovar, por exemplo, né? E eu só que fiquei na dúvida na questão da concessão, que eu estou lendo o recurso aqui, e me parece que há um contrato de concessão desse bem que estaria sido concedido para essa empresa para fins de... É que o contrato de concessão hoje de serviço público tem essa faculdade de permitir que o concessionário faça a desapropriação, uma vez autorizado no contrato, entendeu? Então, quem faz a desapropriação já é a concessionária do serviço público. E esse bem passa a integrar o patrimônio da concessionária do serviço público. E assim é registrado no RGI, como é o caso desse bem aqui. A própria contribuinte admite que está registrado no RGI. Só que ela atribui isso a um mero questão que, ao final da concessão, seria bem reversível,
e que não, ele seria um mero detentor. Eu não acho que é um mero detentor nessa condição e o fundamento. Ainda que fosse, seria contribuinte do ITR do mesmo modo. Depende. Tu diz nesse caso, João. Eu entendo que, nesse caso, você tem posse e propriedade, doutor. Exatamente. E ele presta, e é um bem utilizado para ele obter lucro, né? Que é o que fala aqui a questão do STF, né? O governo não vai lograr, né, com esses lucros aí que ele vai ter, ele que vai explorar a atividade, vai ter todo o lucro da atividade. Mas essa concessão é para um serviço público? É para um serviço público. A gente já até votou processo meu aqui no colegiado. Digamos, doutor Wesley, que ele perca a concessão. Esse patrimônio é dele, ele pode fazer uma fazenda com isso lá, digamos que seja, sei lá, não sei qual é essa companhia, vamos pensar daqui de Minas, CEMIG. Se perder a concessão para exploração da atividade de geração de energia, a terra é dela. Ela desapropriou e pagou por ela. A terra é dela, isso não se questiona. E o contribuinte não é só o proprietário, né? É o posseiro, ajusta o título. Exatamente. Ele tem um domínio útil, a posse e a propriedade. Então, a confusão que a gente faz é o seguinte: ele tem a concessão do serviço de geração de energia elétrica, que é o serviço público. Isso tem nada a ver com a terra, que é o patrimônio da empresa, que passa a incorporar. Essa confusão ocorre porque na década de 70 não era assim que funcionava. O poder público desapropriava, passava a pertencer ao poder público, e o uso dessa terra para a produção da energia elétrica ficava concedido para essa concessionária, assim como o próprio serviço de produção. Já não é assim desde a Constituição Nova. Ele vai comprar a terra, como de fato faz, desapropria e compra dos proprietários, a empresa compra a terra, é dela a terra, e com base nessa propriedade ela vai explorar a atividade que lhe foi concedida pelo poder público. Não tem nada a ver com... A concessão não é da terra, a concessão é da geração de energia. A terra é dela. Tanto que a tese de defesa ele fala que é detenção, né? Que detenção que seria você estar na posse mediante autorização, assim, você não é o posseiro, você é detentor. É como se fosse o caseiro do sítio, né? Doutor João, ia fazer alguma observação? Sim, não, eu queria parabenizar aí o doutor Paulo pelo voto, e eu concordo, já digo desde já que vou acompanhar. A minha ressalva é só em relação à questão dos memoriais, que eu sempre fui muito zeloso com essa questão de não transformar o memorial num recurso, embora ele seja um instrumento, às vezes, muito útil, como foi no caso aqui, para a convicção do julgador. E muitas vezes Mas o risco de se autuar no sentido de colocar dentro dos autos os memoriais, é a gente dar essa interpretação de que ele tem força de modificar o recurso. E como ele trouxe no memorial nada mais, pelo que diz o relator, do que um elemento que comprova aquilo que já estava no recurso e que já estava até em outros acordos, não vejo nenhum problema no voto, se reconhecer a existência dos memoriais e até fundamentar a conclusão com base nesses memoriais. A recorrente alega uma isenção do Decreto-Lei 228/140. Esse decreto-lei, as isenções que não foram renovadas, concedidas antes da Constituição Federal, elas perderam a eficácia, entendeu? É o fundamento da decisão de peso. E daí ele busca lá também a súmula do STF, né? Estão isentos de impostos locais as empresas de energia elétrica, no respeito às atividades específicas. O voto do relator foi em qual sentido mesmo? Só para eu ficar claro aqui. Eu estou dando provimento parcial para excluir as áreas alagadas, é só. Sim.
Obrigado. Aí está sobrando uma pequena área em que houve um arbitramento do valor da terra nua que ele não contestou oportunamente. No caso, Aliás, ele vem questionando isso aí também, mas de forma muito rasa. Não? Também. Ainda que não fosse rasa, só nos memoriais que ele falou alguma coisa sobre o arbitramento. Eu vi que tem o relator abordou, né, a questão do decreto-lei. E eu só estou procurando aqui a origem da súmula aqui do STF. Vocês entendem que não seria o caso de aplicar essa súmula também, né, do STF? A súmula que não é vinculante, que está superada pela própria jurisprudência do STF, eu acho que não. Houve revogação tácita dela? Ela é antiga, né, de 63. Está superada pela jurisprudência recente do STF, entendeu? Provavelmente essa súmula era compatível com a Constituição da época, entendeu? E deve continuar lá, entendeu? Regulando as questões jurídicas daquela época que continuam tramitando aí pelos tribunais, entendeu? Eu trouxe aqui um julgado recente do STF, entendeu? Que não é compatível com aquela súmula. Eu achei aqui um parecer COSIT de 2000, falando da incidência do ITR, né, em usina hidrelétrica e produção e transmissão de energia elétrica. E o parecer conclui aqui pela incidência do ITR. E aí diz mais aqui, a isenção do ITR, que o setor desfrutou até 1990, encontra-se revogada por força do parágrafo 1º do artigo 41 dos atos das disposições transitórias constitucionais. É o que está no voto. Perfeito, então para mim está retirada a dúvida sobre isso. Ok, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do ITR a área inundada de 641 hectares. É isso, doutor Paulo? Confere? Excluir 641 hectares. Esse foi o item 145, indo para o item 147 do Dr. Kleber Gilmar Migas Kleicher. Esse é o último processo de hoje de tarde. Dr. Kleber está sem microfone. Liguei agora, certo. Então, é a notificação de lançamento do ITR, revisão de ITR, no qual foi arbitrado pelo CIP o valor da terra nua. Ele apresentou impugnação, era só o valor da terra nua e arbitrado com base na média das DITR, né?
A DRJ considerou a impugnação improcedente, manteve o crédito, ele apresentou recurso voluntário intempestivamente. A análise da admissibilidade do recurso verificou a aviso de recebimento de folha 65, atesta que o contribuinte foi intimado em 7 de agosto de 2009, sexta-feira. E o recurso de folha 67 foi apresentado em 30 de nove, quinta-feira. Portanto, o prazo legal se esgotou em 8 de setembro de 2009, terça-feira, o que torna o presente recurso intempestivo. Voto por não conhecer do recurso. Alguém tem alguma consideração? Repete, por favor, qual foi a data da apresentação do recurso? A data da ciência foi intimada em 7 de agosto. 7 de agosto. E apresentou no dia 30 de setembro. Ah, não tem nem como, não precisa nem fazer conta. Não tem jeito aí, né? Porque ele ia cair, não era questão da terra nua arbitrada pela média das DITR, mas infelizmente... Não tem como conhecer. Só uma dúvida, ele aborda a questão do conhecimento no recurso? No recurso? Não. Não? Então não tem como conhecer. Não aborda, não. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 147, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Vamos para a pauta do dia 7, amanhã, parte da manhã. Continuando, doutor Paulo. Hamilton Lessa Coelho. Ok, o processo versa sobre lançamento do ITR, glosa de área de preservação permanente, reserva legal, decorrente da ausência de comprovação das isenções. Então, houve impugnação, a autoridade de primeira instância manteve o crédito tributário, em suma, em parte, né? Em suma, foi restabelecida parte da área de reserva legal declarada de 7.500 hectares, correspondendo ao que for averbado tempestivamente na matrícula do imóvel, bem como foi admitida a área de preservação permanente de 1.000 e tantos hectares, correspondente ao que fora declarado em ADA apresentado em 97, reputado tempestivo. Ele apresenta recurso voluntário e eu vou direto ao voto, onde eu vou enfrentar todas as teses do recurso voluntário, ok? Bom, eu não conheço do pedido de retificação da DITR por se tratar de matéria preclusa, e cito o artigo 17 do PAF. Conheço das demais matérias. A matéria devolvida a este colegiado limite-se ao arbitramento do valor da terra nua e a glosa de parte da reserva legal de 4.500 hectares. Quanto à glosa da área de reserva legal, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, não foram preenchidos os requisitos normativos para que seja deferida a isenção. Não houve averbação à margem da matrícula do imóvel, em data anterior ao platirador, fato que reputo de natureza constitutiva do direito à isenção para fins do ITR. Registro ainda que o ADA apresentado em 2007, consignando reserva legal de 12.000 hectares, é intempestivo, não se... Eu vou tirar essa intempestivo, não configurando a espontaneidade por ser posterior ao início da ação fiscal. É só um registro. Ainda que fosse tempestivo, não há o registro, entendeu? Aplica-se, no caso, o enunciado da súmula CAF 122, que vincula esse colegiado. A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra eventual falta de apresentação do ato declaratório ambiental. Mas não houve, né? Do exposto mantém a glosa de área de reserva legal. Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, essa matéria foi enfrentada no acordo de piso, cujos fundamentos que acolhe e adota como razão desse dia segue transcrito. Transcrevi tudo, mas releva destacar o que eu negritei. Então, vou lá. De qualquer forma, constata-se que o referido laudo técnico de avaliação de imóvel, documento mais, não atende às exigências da autoridade fiscal, grau 2 de fundamentação e precisão, conforme NBR e tal. Não constituído, portanto, documento hábil para comprovação do valor fundiário do imóvel. Aí a outra parte negritada. Verifica-se que o laudo técnico de avaliação do imóvel não faz menção à comercialização de nenhum imóvel rural e apenas adota um valor alegado
que usou preços levantados pelo INCRA e pelas instituições bancárias que atuam no município, o que torna prejudicado, em especial, o disposto nos itens tais da NBR, o qual dispõe, respectivamente, sobre a pesquisa para estimativa do valor de mercado e a escolha da metodologia. Bom, por oportuno, registro que as informações prestadas pelo município de Feijó, que instrumentalizaram o arbitramento do valor da terra nua, gozam de presunção de legitimidade e veracidade inerentes aos atos administrativos em geral, não se vislumbrando factível, sejam desprezados de modo a acolher laudo técnico privado que não atende os requisitos para que seja admissível como comprovatório do valor da terra nua. Quer dizer, não cabe a essa instância administrativa de julgamento perquirir o método utilizado pelo ente público para aferir o valor da terra nua, posto que foi apresentado não foi apresentado prova apta a refutá-lo. Do exposto, manifesto pela manutenção do arbitramento do valor da terra nua com base no CIT. E é isso o meu voto. E aqui dá para ver que teve aptidão, né? A DRJ mesmo fala. Teve aptidão, não tem aberbação da área total tempestiva, nem o ADA, né? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Então, eu vou acompanhar o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Não saiu. O laudo não está contento ou eu perdi essa parte do laudo? O laudo, segundo a DRJ, ele não segue as normas da BNT. Então vou acompanhar. Ele não apresentou novo laudo também, né, doutor Paulo? Doutor Wesley, o senhor está com a mão levantada? Sim, eu só queria tirar uma dúvida em relação ao ADA, que foi citado. Ele não teria apresentado de forma tempestiva, né? Não, e aí a questão é uma área de reserva legal, que teria que ter a averbação na matrícula do imóvel. Não tem averbação. A averbação constitui a área, né? A questão da obrigação acessória. Eu lembro que acho que foi por maioria de um voto que eu fiz, acho que a sessão passada, ou retrasada, não lembro. Eu confesso que ainda não formei 100% de convicção sobre isso em relação a... Porque ele é obrigatoriedade aí, doutor João. Doutor Wesley, é reserva legal, doutor Wesley. Reserva legal. Tem uma súmula que determina que no caso de reserva, independente de ADA, no caso de reserva legal, tem que ter a averbação. Sim. Eu vou acompanhar o outro. Eu vou acompanhar o outro. Nós estávamos no doutor Tiago. O doutor Tiago acompanhou o relator. Eu acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento. Item 149, doutor Kleber, Márcio Pedro de Souza. São dois processos, 149 e 150. Vamos julgar os dois, porque são apenas 2 anos de calendário diferentes. Então, passando para o processo, trata-se de notificação de lançamento, aqui é referente ao exercício 2005, em revisão da IPR, na qual foram glosadas integralmente as áreas declaradas de preservação permanente e de reserva legal, bem como foi arbitrado pelo sítio o valor da terra nua, o que resultou em imposto suplementar a pagar. O contribuinte alega o seguinte, aqui eu vou ler na integralidade a impugnação do contribuinte. Cientificado do lançamento, o interessado protocolou sua impugnação acompanhada, aliás, aqui é a síntese feita pela DRJ. Faz um breve relatório dos fatos, informa que está anexando os documentos relacionados para fazer prova da comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal, pede o restabelecimento dessas áreas e o grau de utilização de 100% para efeito de aplicação da respectiva alíquota de cálculo admitindo a tributação do imóvel com base no valor apontado no sítio. Por fim, de interesse para fim de ciência, né?
A DRJ julgou improcedente, manteve o crédito. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações. Preliminarmente, que a notificação está em várias nulidades e que o lançamento deve ser cancelado. No mérito, reitera as alegações apresentadas na impugnação e aduz que não deve ser prejudicada, referindo-se ao ADA por um documento que não é exigido por lei. Requer a utilização do valor da terra nua, conforme informado do DIAT 2006, cujo VTN foi débito de 100 mil, o valor de R$ 32,93 por hectare, é o relatório. Então, recurso tempestivo da área de reserva legal. Da análise de documentos apresentados, verifica-se que foi comprovada a averbação tempestiva da área de reserva legal. Isso aqui é uma informação que está na própria, no relatório da DRJ, no acordo. A área de reserva legal declarada de 607,4 à margem da matrícula do imóvel tal, em 28 de novembro de 88. Entanto, essa área, juntamente com a área declarada como de preservação permanente, não foi objeto do ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA, para esse ano calendário. A matéria já é ponto simulada, né? Portanto, deve ser, aqui é cancelada a glosa, no C, né, da área de reserva legal declarada, tendo em vista a averbação tempestiva da área na matrícula do imóvel. Quanto à área de preservação, então eu acato, a área de reserva legal está averbada, né? Tempestivamente, né? É da área de preservação permanente. No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da área de preservação permanente por não ter o contribuinte apresentado a ADA do ano relativo ao exercício da seguinte forma. No presente caso, o requerente instruiu essa defesa com o ADA exercício 2008, as folhas 50. Transmitido e recepcionado pelo IBAMA em 22 de nove de 2008, que somente constitui documento apto para comprovar as ambientais nela informadas, para efeito de exclusão do ITR, não podendo seus efeitos retroagirem por falta de previsão legal, para justificar a exclusão dessas áreas do ITR 2005 como pretendido. No entanto, a jurisprudência do CARF tem admitido que a apresentação do ARA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere o tributo, supra a exigência para comprovação da PP, conforme julgado da Câmara Superior, que eu coloco aqui. Então, o ADA foi apresentado em 22 de novembro de 2008, e a fiscalização é de abril de 2009. Embora sendo de outro ano calendário, a jurisprudência que eu encontrei aí da Câmara, portanto, como houve a apresentação do ADA antes da início da ação fiscal, mesmo que referente a um exercício posterior do lançamento, no qual consta declarada a área de preservação permanente, a mesma deverá ser declarada isenta de tributação do ITR. Quanto ao valor da terra nua, essa matéria sim se manifestou a DRJ, porque se refere à rejeição do VTN declarado de 120 mil, arbitrado pelo valor de 2 milhões, tanto com base no VTN médio por hectare, constante no sítio, obtido com base no universo das DITR 2005, né? Então foi sem referentes aos imóveis rurais localizados no município tal, não há contestação expressa da matéria. Então, ela não foi impugnada, na impugnação não consta a questão da matéria do VTN. E vocês viram aí, na leitura do meu relatório, ele contesta no recurso. Portanto, como a matéria não foi impugnada, embora contestada no recurso, a mesma não será tratada porque ocorre a preclusão consumativa. O exposto voto por dar provimento parcial para que sejam canceladas as glosas da área de reserva legal 607,40 hectares e preservação permanente 67.890 hectares. Esse é o voto. Doutor Kleber, aqui não seria o caso de conhecer parcialmente? Porque se ele não alegou na impugnação, então você não vai conhecer dessa matéria em sede de recurso. Isso. E aí você estaria dando provimento total para o que ele aduziu em recurso, né? Vocês viram aí que eu não sei. Agora tem que checar se realmente isso não foi impugnado, né? É importante dar uma olhada na impugnação. É difícil, né? Aqui eu até dei uma analisada aqui. Veja que, por exemplo, aqui ele diz o seguinte, na DRJ, pede o restabelecimento dessas áreas e o grau de utilização de 100% para efeito de aplicação da respectiva alíquota de cálculo, admitindo a tributação do imóvel com base no valor apontado no sítio. É essa
a impugnação dele. Mas ele está falando do CIPT aí, então. Pois é, eu também achei. Eu entendo que ele falou. Não, peraí, doutora Sheila, ele falou, mas ele falou concordando, admitindo o CIPT. Admitiu o CIPT? Ué. Admitindo a tributação do imóvel. Ele falou de VTI, na verdade, ele está concordando com o CIPT. Então então é não contestado. Não impugnou. Não impugnou. A DRJ não contestou, considerou não contestado. Então já foi definitivo lá, né? Então é dar provimento ao recurso, porque essa matéria já não é mais controversa, né? O VTN não é mais controverso. Por isso que eu não conheço aqui. Porque você colocou na conclusão dar provimento parcial e não falou do conhecimento. Eu acho que seria conhecer parcialmente do recurso, não conhecer da matéria preclusa. E dar provimento para que sejam canceladas as glosas. E aí especificar exatamente que o provimento é total, porque ele não contestou isso na impugnação. É o provimento da parte conhecida. E na parte conhecida. E na parte conhecida, dar provimento. Só um detalhe, doutor Kleber. Essa preclusão, ela não é consumativa. Nesse caso, não é uma preclusão consumativa. Tipo de preclusão é? Só bota preclusão, então. É temporal. Ele não apresentou a contestação a tempo. É temporal mesmo. Preclusão, porque não é consumativa, é quando ele já havia feito a alegação, ele não pode fazê-la de novo. E aqui a área de reserva legal que tem a averbação tempestiva, área de preservação permanente que tem o ADA entregue antes da ação fiscal. Então, essa é a matéria. Doutor João, como vota? Acompanhe. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal, de 607,4 hectares, e de preservação permanente de 768,9 hectares. Item 150, do Dr. Kleber, Márcio Pedro de Souza. Não, esses são os dois, foram julgados os dois. Só igual, né? É igual. É igual, só é uma de 2004 e uma de 2005. Mesma coisa. Então, a mesma coisa, eu vou reproduzir então para o 150, certo? Bom, aqui a gente ainda são 11h30. A gente pode encerrar ou julgar os processos da tarde, exceto o que tem sustentação oral, que no caso tem o item 152 e o 153. Vamos fazer logo isso. Vamos fazer? Vamos fazer isso, gente. E aí deixa só a sustentação. Por mim... De amanhã, né? Isso. E aí a gente fica liberado hoje à tarde e sexta de manhã. Ok. Combinado? Então, eu vou para o item 152. O item 152 da pauta de amanhã de tarde, do dia 7/8, é relatoria do Paulo. Pedro Galvão Prata Teodoro. Ok, nós temos o lançamento de TR, glosa de área de reserva legal, de preservação permanente e arbitramento do valor da terra nua. Houve impugnação que manteve o crédito tributário exigido. Apresentado o recurso voluntário, eu vou à análise das alegações direto no voto, entendeu? Então, eu rejeito a requisição de preliminar de nulidade da decisão de peso por interferimento de requerimento de perícia, formulado com a impugnação. O objetivo era provar a existência de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Com efeito, a prova da existência dessas áreas é única do sujeito passivo, que deve instruir a impugnação com respeito aos documentos. Então, rejeito essa preliminar. Quanto à glosa de área de preservação permanente e reserva legal, o fundamento da exigência foi a falta de apresentação tempestiva do ADA, o que, repito, suprida face à apresentação do ADA em 29/6/2006, vídeo folhas 14, data anterior ao início da ação fiscal, ao abrigo da espontaneidade. Observo ainda que a área de reserva legal está comprovada nos autos mediante a averbação na matrícula dos imóveis integrantes da propriedade rural
vide folha 16 e seguintes. Aí eu cito jurisprudência da Câmara Superior que corrobora esse entendimento. Então, eu manifesto pelo cancelamento dessas glosas. Quanto à majoração do valor da terra nua, vou resumir. Foi feito com base no CIFT, sem aptidão. Mas só que ele apresentou laudo pedindo que fosse aceito como perícia. E nesse laudo tem o valor da terra nua de R$ 1.285.535. Então, manifesto para o acolhimento desse valor por ser incontroverso. Então, o meu voto é por conhecer do recurso, rejeitar preliminar e no mérito da provimento para reconhecer 641.1 de área de preservação permanente, 451.4 de área de reserva legal e retificar o arbitramento do valor da terra no imóvel para R$ 1.285.535, conforme pedido. É o como voto. Tem gente congelada, tem não? Não. Deixa eu só... Eu não consegui abrir o voto ainda. Mas vou colocar em votação aqui. Teve um pedido de perícia, né? Teve pedido para comprovar aí as questões aí de... Bom, alguém tem algum questionamento? Eu já vou colocar em votação. Eu acompanho integralmente. Dr. Wesley? Acompanho integralmente. Só um instante. Na verdade, doutor Paulo, o senhor está dando provimento integral, tudo que ele pediu. Isso. Eu estou rejeitando só preliminar, mas isso é irrelevante, né? Porque está dando provimento no método tal qual pedido, eu digo tal qual pedido por conta do VTN, né? Então, no caso, é dar provimento ao recurso. Acho que eu nem preciso colocar as áreas aqui. Tem necessidade, doutor João, de colocar? Coloca, porque tem uma questão aí nesse provimento que pode suscitar a autoridade preparadora ao erro, que é do VTN. Ah, tá, por conta do valor. Veja que o voto do doutor Paulo não é restabelecer o VTN declarado. É aquele caso lá. Do laudo que ele apresentou. Sim, então, ele está dando provimento do que se pediu. Tá. Eu colocaria. Não, é importante, exatamente aquela questão lá que teve embargo. Doutor, eu não lembro se eu coletei o voto do Dr. Wesley. Dr. Wesley, como vota? Eu acompanhei o relator. É porque eu não lembro. A memória tá ruim. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento para reconhecer 641 hectares de área de preservação permanente, 451 hectares de área de reserva legal e retificar o arbitramento do VTN do imóvel para 1.285.535,00. Será que é melhor? É porque você colocou retificar o arbitramento, né? É melhor colocar, considerar... Alterar o VTN para... Alterar o VTN do imóvel para o valor aqui que está colocado. Eu acho que é melhor. É melhor, sim. Tá. O que pede retificar é corrigir, né? A impressão de que fez errado, né? Não, mas retificar o arbitramento fica estranho, porque a gente não tem capacidade para arbitrar. Parece que a gente está corrigindo. Né? Mas pois parecendo que a gente está corrigindo uma coisa, um erro, sei lá. Bom, último item de amanhã de tarde, 153 do Dr. Kleber, Socopo Agropecuária. Socopo, né? Porque é daqui de Teresina. É só a questão do valor da terra nua, né? Que foi uma ação fiscal, né? O valor da terra nua, por ser uma região
aqui já muito valorizado da cidade, a fiscalização foi lá, e em fiscalização alterou o valor da terra nua. Então, certificada, a empresa apresentou impugnação e alega o seguinte, que o valor arbitrário de 736 de hectares por terra nua para 2004 foi superestimado, conforme laudo de avaliação e a Prefeitura Municipal de Teresina. Salienta que os valores constantes na ficha de apuração do ITR, áreas ambientais ocupadas com benfeitorias, valores de benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas, estão em desacordo com o laudo de avaliação. Ressalta que, do total da área tributária, conforme o laudo, deverá ser excluído 878 hectares, pois se reportam áreas doadas, invadidas e vendidas de acordo com documentos anexos. Em atendimento ao princípio da realidade material e da legalidade, solicita o cancelamento do lançamento. A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito. Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. E acrescenta preliminarmente que a notificação está em várias nulidades e que o lançamento deve ser cancelado. No mérito, reitera as alegações apresentadas na impugnação e aduz que não deve ser exigido por lei. Requer a utilização do valor da terra nua conforme informado na DIAT 2006 do VTN declarado, que foi de 100 mil, no valor de 32,93 por hectare. Passando ao voto, o recurso é tempestivo. Eu cito aqui a lei, a alteração da lei 8.629, né, que considera que, no caso considera a aptidão agrícola, né, a necessidade da aptidão agrícola para arbitramento da terra nua pelo CIT. De acordo com o dispositivo acima, verifica que o CIT, para ser utilizado como parâmetro para arbitramento, deve necessariamente levar em conta a aptidão agrícola. Da análise do extrato CIT de folha 47, verifica que foi considerada para arbitramento do BTN apenas o valor médio das DITR. Já no laudo apresentado de folha 74, é informado que o valor da terra nua é R$ 361.066,98. Então, baseado nisso, deve-se excluir o VTN habitado pela fiscalização por não ter considerado a aptidão agrícola e considerar o informado no laudo. No exposto, voto por dar parcial provimento de recurso para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 361.006,98. Será que não é dar provimento ao recurso? Porque você está dando exatamente o que ele pediu, né? Não, ele pediu que fosse na DITR de 2006, R$100 mil. Ah, tá. Mas ele não pediu para que fosse o valor do laudo. Não pediu o valor do laudo. Tá. Então, aqui é VTN sem aptidão, ele apresenta um laudo com outro valor, né? Aí você só está considerando o valor do laudo. E o valor do laudo. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Eu acompanho. E depois eu queria saber se essa avaliação do laudo é feito, apreciado pelo julgador ou não? Houve uma avaliação técnica anterior dele? É um laudo técnico. Sim, mas que os requisitos preenchidos do laudo, quem faz essa avaliação, foi feita essa avaliação pelo julgador ou tem um parecer técnico nesse sentido? Que foi preenchido os requisitos da BNT? Eu quero saber se é uma avaliação subjetiva nossa, de que esse laudo atende, é só para fins mesmo de aprendizado. Doutor João. Embora, para não interromper, eu acompanho e depois me respondo. Presidente, deixa, vamos votar. Deixa o Thiago melhor. Olha os votos aí vocês sabem. É melhor. Vamos, aí a gente interrompe a gravação, tá? Doutor Thiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros, item 153, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 361.006,98. Esse foi o item 153. Então, remanesce só o 151,
que a gente vai fazer amanhã de tarde. Então, E a que horas? às 14. A sustentação é às 14 mesmo. Fica marcado para o início, não tem um horário marcado, mas como ele é o primeiro item da pauta, eu quero crer que o patrono vai estar aqui às 14, né? Tá bom. E se ele não tiver, ele não perde a oportunidade, não? Perde a oportunidade, a gente tem que aguardar uns 5 minutos, e aí se ele não tiver presente, a gente vai julgar sem a sustentação oral. Isso porque a pauta é publicada com o horário de início, não horário por processo, então ele tem que estar no início. Tem que estar no início. Ele fica numa sala de espera, aguardando ele ser requisitado, né, para participar da sessão. Presidente, eu vou então, que aí eu vou... Vou interromper a gravação. Se Val, ele por perder, gentileza. ele não vai perder nada, entendeu? Por gentileza, vamos interromper?